Fala, meus queridos alunos, e aí, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui na nossa cadeira de Família, Direito Civil 7. Vamos lá, vamos para a nossa 14ª aula, a aula que a gente vai tratar de um instituto muito importante aqui para o direito de família, o Instituto da União Estável. Isso mesmo, hoje a gente vai falar de união estável. Bom, já discutimos algumas vezes a respeito da nossa origem católica da nossa sociedade e também do retrospecto que isso causou para o direito brasileiro. Durante muito tempo, o que se tinha é que essa legitimidade de família ela estava estritamente condicionada ao casamento, sendo ignorado todas as outras demais uniões que eram formadas à sua revelia. Então, que não houvesse aquele matrimônio, que não houvesse aquela celebração religiosa, não era tido como uma união benquista pela sociedade. Tá? E essa situação era ainda mais agravada pela ausência do Instituto do Divórcio, que foi criado apenas em 1977, que vai ser também objeto de estudo nas aulas futuras, que contribuiu até mesmo para essa formação de uma família à margem da lei. E o direito ele demorou a se adaptar com essa realidade social, em que coexistiam enquanto relações familiares, o casamento e as uniões que não eram reconhecidas perante o direito propriamente dito. E isso proliferava diversos problemas relacionados à filiação, à questão de alimentos, aos bens adquiridos durante essa convivência, que foram recebendo algumas soluções legislativas pontuais e, na verdade, eram apenas tratamentos paliativos, não ia para o cerne da questão propriamente dito. Ainda até o advento da Constituição Federal de 1988, essas uniões elas eram chamadas de concubinato, expressão que poderia se referir tanto àquela união à margem do casamento, quanto à posse do estado de casado. Isso é, no interesse de uma comunhão de fato, institutos e outros inúmeros restrições dadas pelo legislador no nosso Código de 16. As uniões que eram tidas como concubinato eram garantidas pela jurisprudência direitos que eram, de certa forma, até mesmo limitados, de acordo com a participação desses concubinos nessa aquisição desses bens em comuns. Criou-se um instituto de direito de família que eram regidos pelas regras do direito das obrigações da sociedade de fato, conforme inclusive a súmula, uma súmula editada pelo Supremo Tribunal Federal, a súmula de número 380. Já a Constituição Federal de 88, ela inovou quando ela reconheceu em seu artigo 226 do parágrafo 3º a união estável. Vamos dar uma olhadinha nessa redação? E para a redação, por favor, peguem o vade-mecum de vocês se ainda não estiver na frente, e eu peço que vocês marquem lá na Constituição, esse é o artigo da Constituição, tá bom? O artigo 226, em seu parágrafo 3º, ele tem a seguinte redação: para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. E aqui a gente consegue ter alguns pontos interessantes diante desse artigo e diante dessa inovação que trouxe a Constituição. O primeiro deles é esse reconhecimento da união estável, que eu inclusive marquei de uma forma diferenciada aí no slide de vocês, e vocês podem gravar, podem grifar à vontade na Constituição. E um outro ponto é essa questão da facilitação da conversão em casamento. Aqui cabe uma reflexão. A união estável, sempre quem está em uma reunião estável, em uma união estável, ele tem essa necessidade, ele tem essa vontade de fazer essa conversão em casamento? Esse é um ponto a ser discutido. Talvez a pessoa apenas queira estar mesmo em união estável, ela não tem essa vontade e essa vocação para realizar o casamento.
E a partir desse momento que houve essa previsão aqui na Constituição em 1988, a partir desse momento, ainda que não houvesse essa equiparação da união estável ao casamento, pela primeira vez o legislador ele reconheceu uma entidade formadora de família, surgindo assim inúmeros projetos de leis que tentaram estabelecer algumas normas para essa nova entidade familiar, algumas normas que disciplinassem, trouxessem algumas disposições para a entidade familiar da união estável. No entanto, sem uma regulamentação infraconstitucional, a proteção constitucional ela teve pouca eficácia prática quando ela começou a surgir ali na Constituição. E continuou a ser tratada no âmbito do direito das obrigações. E a jurisprudência ela continuou também tratando a união estável como uma relação jurídica familiar de segunda classe, como se nada tivesse sido alterado com a Constituição, com essa importante inovação que o legislador constitucional lhe trouxe. E a primeira lei que foi promulgada e que tentou, de certa forma, regulamentar esse preceito constitucional da união estável foi a lei de número 8.971 de 94. Olhem a diferença, pessoal. A Constituição ela foi ali promulgada lá em 1988 e apenas em 94 a gente teve uma lei assim de uma certa relevância na tentativa de regular esse preceito constitucional. E para essa lei, a lei de número 8.971, conferiu alguns direitos sucessórios e até mesmo alimentares para esse companheiro. E não obstante, a lei ela restringiu esses direitos aos conviventes desimpedidos, determinando no próprio corpo dessa lei que a companheira de homem solteiro, separado judicialmente, divorciado ou viúvo. Notem aqui essa redação, vou repetir. A redação lá no primeiro artigo, no artigo de número 1, dizia que a companheira de homem solteiro, separado judicialmente ou até mesmo divorciado ou viúvo, ou com que conviveu com ele ali por mais de 5 anos, 5 anos, ou dele tenha uma prole, ou seja, tenha um filho, ele terá direito a alimentos e a seus direitos sucessórios nela consignados sendo reconhecidos, até mesmo com um parágrafo único desse artigo, iguais direitos ao companheiro da mulher solteira, separada judicialmente, divorciada ou até mesmo viúva. Em razão das diversas lacunas deixadas por essa lei, foi promulgado em 96 uma outra lei, a lei de número 9.278. 9.278, que estabeleceu também em seu corpo que foi reconhecida como entidade familiar a convivência que seja duradoura, pública e contínua e de um homem ou de uma mulher que esteja estabelecido com o objetivo de constituição de família. Ou seja, houve na lei 9.278 o afastamento dessa questão temporal que estava sendo prevista antes. Na lei anterior, lembram que diziam que era 5 anos? Pois bem, diante dessa nova lei, houve esse afastamento, houve essa retirada dessa questão temporal. O que era levado em consideração aos olhos desse legislador é apenas essa questão da convivência, uma convivência que tem que ser duradoura, que tem que ser pública, que tem que ser contínua e, acima de tudo, que tem esse objetivo de constituição da família. E com o advento do nosso Código Civil de 2002, um novo conceito de união estável ele surgiu na nossa legislação, nos termos do artigo 1723. 1723. Vamos dar uma olhada nessa redação jurídica. A redação do nosso Código Civil, no seu artigo 1723, é a seguinte: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Assim, conforme a própria lei anterior que a gente estava discutindo, a lei de número 9.278, o Código Civil ele não estabeleceu esse período mínimo de convivência para a configuração da união estável. Não sendo
o número de anos que irá caracterizar essa relação como união estável, mas sim a presença desses requisitos que foram previstos aqui no artigo 1723. Dessa forma, a partir dessa evolução legislativa, até mesmo com o advento do nosso código, a própria, vou trazer aqui a nossa primeira doutrina, a nossa civilista, muito admirada, Maria Helena Diniz, ela caracteriza a união estável da seguinte forma: a união estável se caracteriza pela convivência pública, contínua e duradoura, de um homem e de uma mulher vivendo não sobre o mesmo teto, sem vínculo matrimonial, estabelecido com o objetivo de constituir família, desde que tenha condições de ser convertida em casamento, por não haver impedimento legal para a sua convolução. Então, meus queridos alunos, o que eu quero que vocês observem aqui, até mesmo utilizando como base o conceito que Maria Helena Diniz traz para a gente, é que não obstante essa ausência de formalismo para a configuração, para a constituição da união estável, ao contrário do casamento, a partir desse conceito trazido pelo nosso Código Civil, que a gente já deu uma olhada, a gente depreende a existência de vários requisitos. Nós vemos que há vários pressupostos para essa configuração. E quando a gente fala em requisitos e pressupostos para a união estável, a gente tem que encarar sobre duas óticas: a ótica da ordem objetiva e a ótica da ordem subjetiva. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles e fazer algumas ponderações necessárias. Primeiro, vamos discutir a respeito da ótica subjetiva. Os requisitos de ordem subjetivas são de convivência more uxório e affectio maritalis. Bom, o primeiro, o convivência more uxório, ela consiste na comunhão de vidas, nesse sentido, tanto o sentido material quanto o sentido imaterial, em situações similares à pessoa casada. Este requisito ele envolve uma mútua assistência. Mas quando eu falo aqui em assistência, não é apenas assistência material, é tanto a assistência material quanto a assistência moral, espiritual, enfim, todo tipo de assistência, que é caracterizada por esses interesses e por esses atos comuns, que são inerentes de qualquer entidade familiar. Você lembra quando a gente falou dessa questão afetiva que é envolvida? É justamente isso. E quanto ao affectio maritalis, consiste em um intuito, em um sentimento, em um ânimo de constituir a família. Isto é, além de afeto, que é um elemento componente de toda a relação familiar, conforme a gente já discutiu exaustivamente nas aulas passadas, o propósito comum de formação de uma entidade familiar. O que se discute aqui é essa vontade de constituir a família. Ok? Esses são os dois requisitos, esses são os dois pontos pressupostos que nós podemos falar a respeito da ordem subjetiva. Avançando agora para a questão objetiva, nós temos que, como requisitos para o campo da objetividade, são notoriedade, estabilidade, ou dura, longa, prolonga, ou relação monogâmica. Bom, meus queridos alunos, a notoriedade ela não consiste necessariamente na publicidade dessa relação, mas sim que essa relação ela não seja secreta, ela não seja aquele negócio escondido, aquele negócio furtivo, mas sim que seja algo necessariamente público, tá? Assim, essa configuração desse requisito basta que os companheiros eles tratem de uma forma social, de uma forma que seja ali visto e identificado como marido e mulher, ou como mulher e mulher, ou como marido e marido. Então, o que a gente vê aqui é essa relação dessa intenção de constituir a família. E esse requisito da estabilidade ou da duração prolongada não exige um tempo mínimo de convivência para a sua configuração dessa união estável,
mas sim o suficiente para que se possa e se reconheça esta estabilidade da relação que pode ter de meses ou até mesmo de anos, desde que nesse período seja comprovado que houve ali uma real e uma voluntária intenção de constituir família. Aqui o que se diz, quando eu digo voluntária, é que seja a vontade de ambas as partes, beleza? E ademais, a gente pode também discutir que se faz necessário que para essa configuração da união estável, essa existência de continuidade desse relacionamento. Que não seja algo muito interruptivo, que não seja com longas interrupções, vez que essa instabilidade que é causada por constantes interrupções, por constantes rupturas nesse relacionamento, pode provocar até mesmo uma insegurança jurídica, se a gente for analisar dentro de uma visão jurídica. Isso provoca essa insegurança jurídica, essas diversas pausas, esses diversos tempos. Então, até mesmo por comando legal expresso no parágrafo 1º do artigo 1723 do nosso Código Civil, está vetada essa união estável quando houver um impedimento matrimonial, que esses impedimentos matrimoniais eles estão contidos ali no artigo 1521 do nosso Código Civil, que são fundamentados no interesse público. Então, meus queridos alunos, quem não tem legitimação para casar, não tem legitimação para criar uma entidade familiar pela convivência, ou seja, quem não tem capacidade, legitimidade ali para realizar o casamento, ele não pode ter essa capacidade também de ter uma união estável. A única exceção que é trazida pelo nosso código é em relação às pessoas que são casadas, separadas de fato ou judicialmente, que, ainda que impedidas de contrair um matrimônio, elas podem conviver em união estável. E pela mesma razão, é necessária essa caracterização da união estável, que ambos os companheiros eles sejam monogâmicos, avançando aqui para o nosso último requisito. É necessário que seja uma relação monogâmica, porque eles não possuem uma outra relação conjugal, sendo nesse caso considerado até mesmo um concubinato, que vai ser objeto de estudo futuro também. Ou seja, um casal de namorados que não vive sobre o mesmo teto, que não tem filhos ou alguma outra prova de constituição familiar, simplesmente não pode declará-la. Mas um casal que já está há algum tempo, tem filhos, mas não vive sobre esse mesmo tempo, pode. Parceiros que vivem juntos, dividem as despesas e têm até mesmo um relacionamento reconhecido pelos demais, pela sociedade ali, ainda que eles não tenham filhos, também podem declarar a união estável. O que eu quero dizer com isso? Eu trouxe aqui diversas situações. Pessoal, deve ser analisado caso a caso. Vocês já sabem aqui, e essa que é a minha preocupação, passar para vocês os requisitos. Requisitos de ordem subjetiva e requisitos de ordem objetiva. Isso vai ter que ser discutido pontualmente. Tá aí a beleza do direito de família. O direito de família não há essa regra pré-estabelecida, essa fórmula matemática que se apliquem. É preciso ficar atento a essas regras, pois a união estável não é comprovada apenas pela assinatura de um documento, ainda como acontece, por exemplo, no casamento. Se você e seu namorado ou sua namorada vivem sobre o mesmo teto há algum tempo e têm um relacionamento reconhecido pelos demais, um dos parceiros pode pedir para que haja esse reconhecimento desse regime há algum tempo. Tá? E isso, em caso de separação, ele pode levar, pode ser discutido se ele tem direito ou não, se vai ser reconhecido ou não essa união estável. Vai ter que ser verificado quais são os elementos comprobatórios ali e pontualmente ser discutido o reconhecimento ou não dessa união estável. E caso venha a ser reconhecido, ele pode até ser discutido uma divisão de bens, um tratamento que o juiz vai acolher e que vai fazer essa questão de partilha dos bens. Todo relacionamento, por mais saudável que possa parecer, ele pode trazer problemas futuros. Então, entender o que é a união estável, quais são as suas regras e pensar também 2 vezes antes de assinar um eventual
reconhecimento de união estável, um contrato de reconhecimento de união estável, é importante para proteger o seu relacionamento, principalmente, mas também o seu dinheiro, seus bens, os seus negócios e também os direitos dos seus filhos, que talvez existam ou que eles venham a existir. Viver sobre o mesmo teto não é suficiente para declarar a união estável. A legislação brasileira ela formula algumas regras conforme a importante lei que eu citei aqui para vocês, a Lei de 9.278 de 96. Então, como a gente viu, é necessário que haja uma convivência pública, ou seja, outras pessoas devem validar e reconhecer esse relacionamento que existe e que seja duradouro e que tenha esse objetivo de constituição de família. O casal, ele pode ser visto, até mesmo é recomendado que ele seja visto com uma certa frequência, frequentando os mesmos lugares, frequentando os ambientes, demonstrando afeto. Isso tudo é um elemento que pode ser demonstrado nos autos para reconhecimento de uma união estável futura. E caso contrário, o oposto disso até mesmo pode ser encarado como um caso amoroso, no qual os encontros eles são esporádicos, são específicos, são escondidos, são secretos. Alguns, inclusive, têm apenas esse cunho sexual, não há nenhum envolvimento afetivo, não há nenhum envolvimento sentimental, mental, ou até mesmo de convivência, por mais que seja por diversos aspectos de assessoria que se tem entre um e outros. Então, essa relação ela deve ser contínua, ou seja, não pode ser feita com encontros esporádicos ou ficados. Um namoro despretensioso também não se enquadra nessas regras. Nesse caso, o casal que não faz esses planos de vidas concretos juntos, ou muito menos os coloca em prática. Sobretudo, o relacionamento ele deve ser estável. Falamos aqui que os cônjuges eles devem estar comprometidos em ficar juntos por tempo indeterminado, sem que haja essa cogitação cotidiana, essa cogitação rotineira de separação. E diferente do namoro, a relação estável ela deve ter esse objetivo de constituição de família. O que não necessariamente significa ter filhos, ok? Hoje em dia, inclusive, há muitas famílias e há muitas pessoas com esse entendimento de não ter filhos. Namorados, geralmente eles têm aquele sentimento bonito de se ficar juntos para sempre, até mesmo levando em consideração o que os filmes nos ensinam, o que os contos ali de fadas nos ensinam, de ficar juntos e para sempre, e que vai dividir o mesmo teto e assim para sempre. No caso da união estável, esses planos eles não podem ser romantizados e eles devem estar presentes apenas nesse futuro, que seja um futuro diferente de um futuro incerto. Eles devem estar concretos e encarados como objetivos de vida. E não só traçados como objetivos de vida, mas que hajam comportamentos que o conduza para o acometimento desses objetivos de vida. Há outros elementos que não são esses elementos que são exigidos por lei, mas que ajudam nessa comprovação da união estável. Antes, a lei brasileira ela exigia que o casal ele ficasse junto por um tempo. Lembra que a gente discutiu isso? Que inclusive era de 5 anos? Essa regra caiu já, mas o tempo de convivência ainda assim é levado em consideração. Ainda assim é levado em conta quando encarado de forma judicial, de uma forma ali que é pleiteado esse reconhecimento dessa união estável, ainda que seja de forma informal. Antes, a legislação ela também exigia que o casal tivesse filhos ou que vivessem juntos, que convivessem sobre o mesmo teto. Essas exigências caíram por terra. Mas antes de cumprir uma das duas, podem facilitar para o reconhecimento. Se houver essa questão de convivência contínua, de viver no mesmo teto, de você ter filhos, de você estar ali há mais de 10 anos, isso tudo vai ajudar nesse reconhecimento desse regime, certo? Eu queria conversar também um pouco com vocês a respeito da formalização. O casal que decide formalizar a sua união estável, ele pode solicitar isso em uma certidão em qualquer cartório de notas do Brasil, desde que não se enquadre nos casos de impedimentos legais que a gente já discutiu aqui na aula de hoje.
E para isso é um processo extremamente simples. Basta levar alguns documentos, tais como identidade, CPF, um comprovante de endereço, uma certidão de estado civil que seja ali emitido no prazo de 90 dias, isso até mesmo para atestar que você não tem nenhum impedimento legal. E também é possível ser oficializada a união estável através de um contrato particular. Esse contrato particular é sempre feito com auxílio de um advogado, é sempre recomendado que se faça com auxílio do advogado. E nesse documento, o casal ele pode inclusive estipular a data de início dessa convivência, qual vai ser o regime de bens que eles podem vir a adotar e quais são as regras aplicáveis em caso de separação. E é importante ficar atento à questão desses regimes de bem. A maioria dos juízes, eles consideram a união estável como separação de bens, ou seja, tudo que foi adquirido antes e depois dessa oficialização é de propriedade particular de cada um. Já estudamos os regimes de bens, se por acaso você não se recorda dessa questão da separação de bens, por favor, volte a algumas casas e veja essa aula novamente, tá bom? No entanto, é bom, sempre que se discute a respeito de formalização de união estável, é bom não dar sorte para o azar. E caso vocês não especifiquem sobre qual é o regime que vem a ser feita essa união, há um risco do juiz ele considerar como uma comunhão universal e o seu ex levar tudo que você conseguiu durante essa convivência, durante a sua vida em caso de separação. Além disso, a união estável ela pode ser reconhecida de forma retroativa, em caso de morte de um dos companheiros ou até mesmo de um rompimento. Nós temos um caso que está sendo bem discutido aí, que é o caso ali do Augusto Liberato, do Gugu Liberato, que apareceu um suposto, eu vou falar suposto porque eu não tenho acesso aos autos, então eu não posso falar de forma precisa. Eu apenas falo com o que é divulgado, com o que é publicizado, sempre levando em consideração que o processo de família ele é grafado sob sigilo da justiça, tá bom? Então, o que é publicitado, ele é um suposto namorado que conviveu por muitos anos com o Gugu, então ele pede esse reconhecimento dessa união estável de forma retroativa também para participar dessa questão dos bens deles. E voltando aqui para o nosso caso agora, apesar de ser solicitado em cartório e permitir até mesmo essa escolha do regime de bens, essa certidão de união estável, ela não altera o estado civil do casal. Os dois eles continuam sendo solteiros na ótica da justiça, perante as leis, tá bom? No entanto, um fim desse relacionamento oficial também deve ser registrado no cartório. Se ele for registrado no início, o recomendado e o claro e o óbvio é que também seja registrado esse fim dessa relação no cartório, tá? E pode ser que alguém venha estar se perguntando, diante de tantas dificuldades que eu acabei de falar da formalização, ou até mesmo da reconhecimento, pode ser que alguém esteja se perguntando quais são as vantagens da união estável. Bom, meus queridos alunos, reconhecer a união estável traz benefícios financeiros e mais segurança para o casal. O parceiro ele pode ser incluído em plano de saúde, plano odontológico, nas questões de lazer. O companheiro ele também pode ter direito, nós temos diversas jurisprudências, diversas decisões nesse sentido, de receber a pensão ali do INSS no caso de morte, desde que essa convivência seja comprovada, seja reconhecida. A união estável, ela autoriza o recebimento integral também de seguro DPVAT, de seguro de morte, enfim. Além disso, esses dois companheiros têm direito a receber a herança do outro. Em termos jurídicos, traz mais segurança para esse relacionamento, para essa entidade familiar. Com a escritura pública, que é feita no cartório ali, é possível, inclusive, obter uma segunda via do documento, que é chamada de certidão, em qualquer momento que for necessário. E, por fim, a união estável, ela pode ser feita por um casal que seja formado ali por parceiros de mesmo sexo, que seja solicitada de forma para garantir que os dois tenham essa segurança jurídica e essa proteção nesse âmbito patrimonial que a gente vem discutindo a todo momento. Dado que esses reconhecimentos, essa proteção e essa aceitação dessas relações homoafetivas já são amplamente conhecidas e já discutimos isso algumas vezes no decorrer de nossas aulas.
tá? E para finalizar, eu queria trazer aqui o último tópico de discussão, que é um tópico sempre que se traz, a doutrina gosta de discutir isso também, é fazer uma oposição, é fazer ali um traço entre a união estável e o casamento. Bom, o casamento ele é formalizado por meio de uma celebração que é feita ali por um juiz de paz ou até mesmo um juiz de direito. Assim, esse reconhecimento civil é dado por uma certidão. Essa certidão ela é emitida, que é a certidão de casamento. Já a união estável, ela é regularizada por meio de um pacto de união estável, por meio de um compromisso de união estável, de um contrato de união estável, que é feita, já discutimos aqui, de duas formas, seja através do cartório ou até mesmo de forma particular, através de um contrato particular ali, que é recomendado a utilização de um advogado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é em caso de divórcio. Se os cônjuges casados tiverem filhos menores, esse casamento deverá ser extinto perante o Poder Judicial, deverá ter ali o acolhimento do Poder Judicial, tem que ser tramitado por um rito especial quando houver filho menor, até mesmo porque o Ministério Público deve ser ouvido, porque há interesse de menor na presença de um juiz de direito. Já no caso de união estável, é apenas preciso provar que esse relacionamento acabou. Uma das formas de fazer isso é mostrar uma conta conjunta que foi desfeita, esse contrato de aluguel que foi extinto, que agora já está no nome apenas de um companheiro, e o caminho ele é muito mais fácil. No entanto, é necessário que se convide algumas testemunhas para atestar esse rompimento, para demonstrar e falar ali sobre a forma da lei que está jurando a verdade de que houve esse rompimento. Se for conduzida de uma forma correta, a união estável ela traz os mesmos benefícios do casamento. Se houver essa proteção que é possível para a união estável, ele tem os mesmos benefícios do casamento. Então, se você está em um relacionamento estável, converse com seu companheiro ali, pode ser um momento interessante de ser discutido essa eventual oficialização, pois esse documento ele é assinado no cartório e ele vai trazer essa proteção de uma forma bem fácil, bem célere. Além disso, optar pela união estável ou oficializada, ou até mesmo por casamento, evita uma série de desavenças futuras, mas não que não vá ocorrer diversos problemas no futuro, isso pode ser que ocorra, é esperado que não ocorra, mas é sempre bom que se tenha aos olhos da justiça tudo de forma oficializada, de forma reconhecida e obedecido todos os trâmites legais. Beleza? Para isso, vai fazer com que haja uma proteção para ambos os lados. Bom, meus queridos alunos, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Nós voltaremos na nossa próxima aula para discutir o assunto de concubinato e direito das amantes, tá bom? Ou dos amantes. Então, até a próxima aula, até a nossa próxima aula remota e vamos em frente. Valeu, até a próxima.